entre uma xícara e outra, todo mundo tem uma história para contar. Eu me chamo Cauana. Meu nome é Roberta. E a vida pede ousadia e quando ela pede, ele tem dito sim. Já mudou de carreira, já refez a rota, já morou em várias cidades, já empreendeu em mais de uma área, já correu meia maratona, já pedalou mais de 100 quilômetros em um único dia. Toda essa energia encontra calma e aconchego em casa, onde constrói a vida com a Marina e a filha Ceci. Hoje ecoa a própria voz e a de tantas outras pessoas que têm uma mensagem que o mundo precisa ouvir. É capaz de conectar caminhos e encorajar sonhos como poucos. Somos muito gratas por termos encontrado, entre uma xícara e outra, ele que vê vírgula, onde muitas vezes vemos ponto final. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, feliz por estar aqui. Me sinto em casa. Alan, obrigada por estar aqui, abrindo uma vírgula, né, no nosso encerramento aí a pausa que a gente resolveu dar da primeira temporada, né? É um prazer ter você aqui. Eu ofereço e agradeço também aos apoiadores, a trufa da Casa Frutifique, o chá do QDC, a xícara lá do Spazenda feito a mim, a doutora Marina, que tem toda a energia, né, do podcast. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, que abrilhantou, né, o nosso sonho do podcast, fez acontecer. Queria que você começasse contando para o pessoal um pouquinho da Equalab, né, como que surgiu a ideia, e também sobre você, sobre essa questão profissional, um pouquinho da sua carreira. Ótimo, vamos lá então. Eu gosto de contar essa história aqui, de como tudo surgiu, porque às vezes a gente pensa que é do dia para a noite e muitas vezes não é. Porque eu lembro até hoje que quando eu morava em Joinville, isso foi em 2014 mais ou menos, e eu já escutava podcast. Então eu sempre escutei podcast, o professor Carlos Júlio da CBN. Então um dia fiz uma conta, foram mais de 300 horas de podcast ouvidos. Então é muita coisa. Eu falei, poxa, legal, né? A gente acha que de novo, é uma virada rápida, mas a gente vai dando sinais das coisas que a gente gosta, que a gente faz. Ou melhor, eu vou dando sinais das coisas que eu faço e vivo, e comecei a entender e olhar para isso, e quando surgiu uma oportunidade, eu falei, faz sentido ter algo assim, trabalhar em algo nessa comunicação, nessa voz mais impositivo e colocar a voz pro mundo, assim, né? Não só a minha, mas principalmente de outras pessoas que têm tanta coisa boa para trazer. Então, quando a gente é ancorado por boas pessoas, bons livros, boas escutas, é legal porque eu consigo trazer assim para luz, trazer para luz de fato a palavra das pessoas, o que cada um tem para falar sobre o seu melhor, sobre a sua entrega. Então, quando a gente fala assim do ecoar, é trazer para o mundo mesmo aquilo que a gente acredita, sabe? Então é muito legal isso. Então a gente tem projetos assim que são incríveis e realmente a vontade disso é muito grande, sabe? Então eu digo assim que a gente eu ter colocado esse sonho em prática, isso que era só uma sala, né? A gente viu antes, né? Isso só era só uma sala, assim, de repente transformar num ambiente que reverbera para todo lado as histórias e pessoas e gente longe ouvindo, é muito legal. E sabe uma coisa engraçada, assim, interessante nesse ponto todo? E nada, é tudo sincronicidade incrível, né? Anteontem eu recebi uma mensagem de um amigo meu que fazia tempo que eu não conversava com o Felipe. E nessa mensagem ele mandou assim, ele falou, cara, faz tempo que a gente não conversa, mas eu tenho te acompanhado. E tenho visto, assim, que a tua evolução nos últimos tempos está muito grande. E a gente foi amigo durante muitos anos, que a gente morava na mesma cidade de Joinville. E ele falou, cara, tá tão legal de ver, assim, o que você tá trazendo. E fico feliz por isso. Aí eu mandei um áudio pra ele falando, cara, a vida é montanha-russa, cara. Não é só coisa boa, tem dia que é ruim, tem dia que é difícil, tem dia que é bem legal.
mas na média tá legal, né? Na média tá legal. Eu falei, mas assim, cara, mas que bom que você tá me ouvindo e que tá chegando até você coisas que não só eu, mas o estúdio, o Ecolab tá fazendo, e você tá se transformando. E eu falo assim, às vezes só uma pessoa sendo transformada, eu já cumpri meu objetivo. Óbvio, são mais pessoas, obviamente. Mas só uma, assim, só um depoimento desse já assim, me valeu, assim, o ano, assim, de falar, meu Deus, que legal ter algo assim, né? E é bom esse momento de, vou dizer, é até uma pausa esse momento, né? De podcast, porque é um momento de reflexão, de a gente parar e falar. Que muitas vezes a gente, poxa, muitas vezes eu me coloco a não parar, assim, tá fazendo isso, aquilo, milhão e meio de coisas, e sempre não acelera energia e fazendo um monte de coisa no mesmo dia, igual você comentou, mas ter essa pausa para olhar e falar, pô, peraí, você recebeu uma mensagem de alguém semana que você vê como um negócio legal, né? Pô, você parou para ver como que era aqui antes, olha que transformação bacana. Então, eu acho que é muito uma mescla de tudo isso, assim, de saber que as coisas estão acontecendo e estão de fato ecoando. E a gente sente isso, né? O quanto tem da sua entrega, do seu olhar. Quando a gente veio com a ideia do podcast, muito dele ter acontecido veio da sua energia, de realmente a gente sentir esse brilho no olho com a ideia do outro. E a gente veio com uma ideia, a ideia cresceu muito, a gente saiu daqui com um roteiro, com vários episódios, com outras possibilidades de parceria que a gente nem tinha pensado. Então, isso que o seu amigo trouxe é exatamente o que a gente sentiu, o quanto a sua evolução acompanha a evolução de quem você encontra e vice-versa, né? Então dá para sentir que você está onde precisa estar nesse momento. E como que você chegou aqui? Né, em que momento que você falou, olha, é nesse projeto que eu vou investir, porque a gente sabe que não é a sua área original de formação, embora, né, possa ter muito da engenharia que você também aproveite. Quais foram essas voltas que você teve na carreira para chegar nessa ideia, no conceito que o Ecolab tem hoje? Então, muito. De novo, a história lá de escutar o podcast é um dos pontos, mas de ter referências, ter mentores, né? Então, isso é muito bacana. Então, veio muito de um lugar de ter escutado muito podcast, mas principalmente de estar me conectando com pessoas que eu vejo que faz sentido. A gente comentou aqui antes, né? O Murilo Gun, Pedro Superti, né? O próprio Fabiano Crovato, que é um amigo, inclusive, a Tassi. Então são pessoas assim que eu falo assim, poxa, são seres assim de luz que eu vejo que eles colocam para o mundo a voz deles, o formato deles, cada um de um jeito, um traz palestra, outro livro, outro comunica. E eu falei, poxa, e se eu tivesse um lugar que não só eu, mas muitas pessoas conseguissem ecoar isso e trazer isso, assim, e a gente desenvolver projetos realmente que vão fazer uma diferença, entende? E faz diferença. Faz diferença. A gente acha, mas faz muita diferença. E sim, precisa monetizar, precisa ser um negócio, precisa ser lucrativo, precisa ser um formato que a gente consiga, aqui como Ecolab, trazer resultado para as pessoas também, mas muito de esses mentores terem ancorado isso, falando, poxa, olha que história bacana, que formato bacana, e eu olhar para falar, eu entendo que é isso. Então, muito que a gente faz hoje, e as viradas de chave de vida, e falar, poxa, eu posso mudar de carreira. Eu falo assim, né, me perguntaram uma vez quando eu saí da engenharia, porque eu fiquei mais de 10 anos trabalhando na indústria, né, trabalhei muitos anos em várias e multinacionais, tem uma carga muito legal de conhecimento disso, de ferramentas, um universo incrível, que eu trago para vários pontos de contato, não só aqui, mas de tudo que eu faço. Mas eu olhei para isso assim e falei, poxa, e se eu mudar? Aí chegou uma pessoa e falou para mim assim, uau, você vai mudar, cara? Tá louco? Como assim? Tanto tempo estudando, tanto tempo vivendo isso. Aí eu olhei e falei, poxa, pois é. Mas eu tô pensando, não é no que foi, mas então eu vou me amarrar, vou botar uma bola de ferro invisível no meu pé e falar agora eu não posso mudar para frente minha vida, eu não posso mudar meu agora por conta disso? Eu falei, eu posso mudar o que eu quiser, quando eu quiser. E mudei. Fiz uma primeira transição, né, quando eu estive à frente de uma escola de inglês durante 7 anos,
e transitei no empreendedorismo. E depois outra transição para esse negócio. Eu queria montar um negócio do zero, assim, do meu jeitinho, com o meu formato. Então, transitei de novo. Falei, poxa, eu posso mudar de novo. Então, eu vejo assim, né? Eu gosto muito da frase do Bruce Lee, be water, né? Seja como água. Então, a hora que a vida vai ali, você conduz. Não quer dizer que você não tem que ter uma rotina e tudo mais. E vem muito a calhar com o ponto que virou vírgula, né? Disso, né? De você encontrar uma barreira e realmente conseguir desviar dela e seguir em frente. E essa é uma habilidade muito importante quando a gente fala de gestão de mudança, quando a gente fala de trabalhar com pessoas, quando eu penso em falar de mudança de carreira, de realmente olhar para aquilo que eu estava fazendo. Então, quando eu olho para trás agora, nesse exato momento, eu vejo, poxa, eu já vinha dando sinais de várias coisas. A gente sempre dando sinais, verdade. Né? Cada um de vocês, com certeza, dá sinais em cada ponto que está acontecendo na vida. E fala, poxa, isso daqui está fazendo sentido. Se você juntar um apanhado de sinais, vira, talvez, até uma tomada de decisão. Uma intuição, olha que interessante isso, né? E um ponto de vista diferente esse. Né? Pouca gente olha assim, né? E fala, poxa, será que cada coisa que eu faço, e isso pode se traduzir até de você tá, né? Um conceito de uma pessoa que eu vi que também é job killing, né? A pessoa tá dando sinais que ela vai sair de uma empresa. Ou ela vai dando sinais de coisas que ela gosta também. Ou ela vai dando sinais de várias questões. Então, eu olhar com atenção e com consciência para isso, para falar, poxa, será que não é para esse caminho aqui? E tomar uma ação, de fato, e ir em frente. Então, é muito sobre isso, assim, é um pouquinho mais profundo, né? Mas é interessante, porque essa profundidade é o que traz a tomada de ação e a virada de chave de carreira e de vida. Eu vejo que é esse autoconhecimento, né? Acho que a gente trouxe isso muito nos outros episódios, também a gente observou muito isso, que quanto mais a pessoa tem um autoconhecimento, sabe quem é, consegue expor mais isso para o mundo, né? Então, a gente vê, a gente percebe, a gente também ouve isso, né? Eu te conheci na época da escola do inglês, né? Então, eu falo, nossa, o Alan realmente está fazendo o que ele nasceu para fazer, né? A gente vê que você tem esse dom de olhar para o que a gente precisa, né, e resolver, solucionar um problema. A gente também vê que o trabalho aqui do Ecolab é muito sobre o nosso propósito do podcast. E aprender, né? Então, cada história que a gente foi ouvindo aqui, a gente foi aprendendo e melhorando, parece que a cada episódio, e sentindo. Você falou um pouco da rotina, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você vê isso, né, que provavelmente vem muitas pessoas aqui de diversos tipos, você aprende isso, né, e vai acrescentando na sua vida, e como que é a sua rotina também, né, como que é o seu cuidado, né, o seu autoconhecimento, o que você dedica para você, que sei que você pratica esporte, cuida da alimentação também, né, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cuidado com você, que eu acho que isso que faz você exercer tão bem o teu papel né, aqui do podcast, né, de conseguir olhar para cada um e entender que cada um precisa e colocar sonhos no mundo, né? Legal. Mais importante é ter força para erguer as mesas aqui. É para isso. Cenários, né? Já vi que tem coisa nova ali também. Exatamente, né? Eu brinco, né? Ontem eu fui fazer um vídeo também, daí eu fiquei assim, agachado, com os braços assim, e filmando. Daí eu falei, rapaz, isso aqui é para quem faz pilates e para quem faz exercício físico, ficar agachado assim, né? Só pode. Mas é uma brincadeira, mas é por aí também, né? Eu digo, né? É um dos meus valores que é vitalidade. É ter vitalidade. Então, assim, eu não faço... nessa jornada de autoconhecimento, eu entendi que, para mim, particularmente, é vitalidade. Não é, nossa, o corpo, que beleza, foi um resultado, emagreci e tal, né? Fazendo atividade física. E eu entendi que eu ter uma construção de rotina me traria resultados. E trouxe resultados. Falei, poxa, eu vou mirar 90 quilos, preciso chegar em 90. E cheguei nos 90, entendeu? Então, isso foi muito bom. Para quem ano passado estava com 106, um baita de um resultado. Então, até foi uma época que eu fui, né? Fui lá consultar e falar, Jesus amado. E é meu que eu quero daquilo da alimentação ainda, né? Ainda é. Já fico olhando as trufas aqui e falei, olha, né? Mas a atividade eu gosto muito, assim, né? Eu tenho que ainda melhorar a alimentação um pouco mais, mas também melhorou muito, porque uma coisa vai puxando a outra, né? A atividade física, ela puxa mais de você cuidar um pouco mais da sua alimentação. Então, minha rotina, o que aconteceu, né?
eu entendi, há 3 anos atrás eu comecei a despertar mais. E nos últimos 2 anos eu consegui encontrar uma linha de trabalho com relação à atividade física, principalmente. De olhar e falar, poxa, o que faz sentido para mim? Comecei a me experienciar. E eu fui uma pessoa que, quando era pequeno, sempre fui ruim em atividade esportiva. Sempre fui ruim, né? E principalmente coletivo. E aí eu comecei a entender que... comecei a olhar para isso e falei, poxa, mas espera aí, eu era bom andar de bike. Porque daí eu andava pesado de bike, tinha uma Caloi amarelinha que meu pai me deu. Eu falei, até hoje eu lembro dessa Caloi. Poxa, então, será que não é a bike? Daí eu tentei a bike. Pois deu certo a bike. Por quê? Porque daí eu desempenhava o meu resultado, a minha performance. Então eu conseguia ir até o meu limite. Só que o meu limite também podia ser maior. E ele foi aumentando até chegar, passar dos 100 km, inclusive, né? Então, e é incrível isso, porque quando a gente está socialmente envolvido numa atividade esportiva, você fica literalmente envolvido socialmente. Daí, pô, se eu erro, sei lá, jogando vôlei, eu vou erro um saque, erro alguma coisa ali, alguém já fala, e daqui a pouco uma fala daquela já pode gerar um trauma, não é? Sabe disso, né? Então, poxa, eu comecei a olhar, falei, pô, peraí, eu tenho um monte de trauma nesse negócio aqui. Só que eu não tenho ali. Eu falei, preciso primeiro quebrar esses traumas e entender que eu também tenho coisas que me fizeram bem depois, com 14 anos. Aí eu voltei nisso. Lembro até hoje, minha primeira ida até o Capão da Onça, de bike. Sofri. E era pertinho, dava 20 e poucos quilômetros, né? Mas pra quem pedala é perto, né? Então, eu falei, poxa, sofri demais, assim. Sofri muito mais do que o 100, inclusive. Mas é que era um começo. Então, o que acontece, né? Comecei a olhar para isso, a atividade individual, ela traz a tua própria performance, e eu entendi que me fez bem aquilo. Óbvio, experimentei outras coisas também, mas não fizeram sentido, e encontrei em algo que era lá atrás, quando eu era criança, e que já tinha me feito bem, né? E disso daí depois abriu também a questão da corrida, nunca corrida, e não veio uma coisa atrás, mas ela veio do mesmo lugar da individualidade, que é um esporte que você pratica sozinho, apesar de poder estar em grupo, mas a performance é tua. Não depende do resultado de jogo, de estar com X pessoas junto, né? É teu resultado. Então, você pode até correr junto, mas o resultado é teu, né? Então, até às vezes é difícil você conseguir o mesmo pace, treinar junto, aquela coisa toda, né? A mesma velocidade. Mas entendi que veio desse mesmo lugar de individualização. E também deu certo. Eu falei, pera aí, então pra mim é individual o negócio. Eu posso ir no meu limite, cada um no seu, e a gente se respeitando e fazer um esporte e evoluir. E aí deu super certo. Tanto que virou uma meia maratona, virou competição de bike também já fiz, né? De mountain bike. Então, tudo isso foi por conta dessa individualização. Então, virou uma rotina. E outra coisa, encontrar horário que encaixa. Porque isso eu sofri muito com isso. Sofri muito. Entre decisões. Poxa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ah, não vou. Daí horário, né? Não treinei. Então, encontrar um horário fez muita diferença para mim também, para virar um ritual de fato. Poxa, qual horário eu treino? Então, eu encontrei na manhã meu horário de ritual para quê? Para que já eu criasse essa energia para depois eu fazer tudo o que eu preciso. E daí, a vitalidade, ela vai lá em cima. Dentro do mapa de valor que eu tenho. Então, a vitalidade, ela subiu muito. E daí eu encontrei a vitalidade e falei, poxa, agora eu tô super vital para fazer o dia inteiro que eu preciso. Tô feliz com o que eu tô fazendo. E entregando o que eu preciso para mim, não é para ninguém, né? Óbvio, quando muitas vezes a gente posta, a gente fica, poxa, fica postando. Às vezes eu não posto nada, tá tudo bem. Mas aí quando chegou um outro amigo, em outro momento, falou, cara, que legal ver você pedalando, ver você correndo. Cara, pô, você sabe que eu fui pedalar? Daí me mandou uma foto do pedal dele. Falei, pô, que legal. Falei, é isso. Eu falei, cara, vou postar. Vou postar porque não é pra mostrar pra ninguém. É pra ver, pô, que legal, também vou fazer. Entendeu? Né? Não é aquela coisa, vou postar um copo de cerveja. Não, vou postar uma coisa que faz bem. Então, é isso, sabe? Inclusive, aconteceu de parar de beber, depois reduzir, né? De socialmente, de uma época eu parei, de socialmente, daí ficou naquela, né? Para de novo. Mas praticamente tendendo a zero. Por conta disso, sabe? Por conta de novo, vai puxando, né? A alimentação, o álcool, a água, você tem que consumir mais água, porque dá vontade de tomar mais água, dá vontade mesmo. Ela vai ter, você quer uma água, pelo amor de Deus, né? Então começa a acontecer essas coisas. Então a rotina minha, ela veio como um processo de ordem.
E eu comecei a entender que eu precisava de mais ordem na minha vida também. Porque eu tenho muita criatividade voltada ao caos, mas também sou engenheiro e trabalhei muito tempo também com ordem. Então, a hora que eu entendi essa dança perfeita entre ordem e caos e entrar nesse flow, que eu consigo dançar bem entre colocar tudo que eu preciso para que eu tenha meus resultados, para que eu tenha ordem, para que eu coma bem, para que eu treine certo, para que eu esteja dentro de uma atividade que eu entregue meus resultados, para que eu entregue os trabalhos que eu tenho que entregar com ordem aqui, tudo certinho, e ao mesmo tempo ter um lado de criatividade para que venham ideias surpreendentes, para que venham ideias incríveis, para que eu consiga trazer de um lugar que só eu consigo acessar quando eu ligo meu 5G e falo assim, poxa, vou lá pegar essa ideia aqui, eu vou trazer para esse projeto, e vai ser incrível. Só que agora, legal, a ideia tá ali, mas e aí, como que a gente bota em prática? Vem a ordem. E a ordem, ela encaixa nisso para que consiga se executar as coisas e se torne um tangível, você não vira só o mundo das ideias. Então é importante muito, por isso que a dança, ela é linda, ela é sensacional essa dança, de conseguir trazer ideia e tangibilizar ela em coisas que de fato aconteçam. Então por isso que eu falo assim, e foi um sonho ter construído isso aqui, de realmente imaginar e construir, criar e executar. E hoje é uma grande dificuldade, né? As pessoas ou muito executam e pouco criam, ou muito criam e pouco executam. Então esse conceito que vem muito do mestre Murilo Gun lá, né? Ele fala muito sobre isso. Então é muito legal, é muito legal. Então eu sinto que é isso, sabe? De ter essa rotina assim, de ter essa rotina. Por isso que, voltando à pergunta, poxa, qual que é a tua rotina? Sim, de atividade física, alimentação e, claro, leitura. Né? De noite, fazer uma leitura, buscar, né, tomar um chá, relaxar. Né? Toma chá, toma um chá, adoro, porque chá ele vai calmando, luz amarela. Né? De novo, da ordem, 3, 2, 1, né? 3 horas antes não para de comer, 2 horas antes abaixa as luzes e já sem telas, e 1 hora antes, leitura e calmaria para realmente ter um sono melhor e descansar de fato. Então, a leitura ajuda. Não é todo dia que você lê, então? Não leio todo dia. Todo dia, às vezes passa uma semana sem ler. E tá tudo certo, porque isso é uma semana que não me permitiu. E às vezes isso que é equilíbrio, né? Porque também, senão, a gente vai ficando refém. E todas essas coisas que são estratégias de autocuidado, elas passam a ser apenas uma lista de autocobrança. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando você fala, olha, eu leio, eu entendo que é assim que funciona, eu pratico atividade física, eu cuido da alimentação, mas eu também consigo entender que isso não vai estar dentro de uma perfeição o tempo todo, porque a vida não é linear, né? A vida é feita de onda, como você falou, é ordem e causa, é essa dança que a gente está aqui para aprender, né? E te ouvindo, pensando justamente nessa dança, teve 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma, essa sua habilidade de transitar, talvez por isso que você consiga tanto entregar o que a pessoa precisa, né? Quem vem com uma ideia, você consegue ser a ordem, né? E quem tem um perfil mais metódico, que vai e faz, mas às vezes não tem esse perfil mais criativo, de expandir, você também consegue ser isso. Acho que é por isso que o seu trabalho hoje flui, porque para perfis diferentes, aqui com pessoas muito diferentes, você vai conseguindo navegar o que falta no outro para completar. Fiquei pensando nisso, ouvindo, né? O quanto talvez hoje isso contribua para você entregar o que você entrega. E outra coisa que eu fiquei pensando é como você equilibra até a relação com a tecnologia. Porque você também trabalha com isso, então acaba que o tempo todo o postar, ora ele é trabalho, ora não é, acaba sendo o tempo todo, porque é um universo infinito de ideias para quem não é produtor de conteúdo. Imagine para quem é ou para quem atua diretamente com pessoas que estão fazendo isso. Então, eu fiquei pensando como que é para você equilibrar esse tempo na tela, conseguir se desligar, trazer a pausa, estando conectado com tanta frequência. Já foi uma briga intensa esse negócio. Pergunta doida essa. Já foi, assim, uma briga intensa com essa questão, né? Sabe que daí eu tenho uma função
né? Talvez as pessoas não saibam ou já saibam, enfim, mas que você verifica o quanto tempo que você tá ali conectado por aplicativo. E é assustador. E é assustador. E você olha e fala, nossa, eu fiquei todo esse tempo aqui. Se eu tivesse lendo, se eu tivesse fazendo atividade física, se eu tivesse trabalhando, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa. E antes de ser produtor de conteúdo, eu tinha um certo tempo ali. E depois, o que acontece? Eu tô no celular, ao mesmo tempo quando você está consumindo conteúdo, muitas vezes também está trabalhando. Porque você está buscando ideias, vendo referência, ou às vezes está livremente vendo coisas e de repente, pá, isso aqui cabe para tal coisa. E já aconteceu, não uma, não duas, nem três, muito mais vezes, de eu ver algo e falar, isso aqui dá um projeto. Eu fui falar com a pessoa e virou um projeto. Entendeu? Então, eu falei, nossa, aqui dá pra ir pra esse caminho e criar um projeto assim. E já aconteceu várias vezes. Então, o que acontece, né? Hoje, não, vamos lá. Antes, 80% consumo e uns 20% de produção de alguma coisa. Ou até menos, 10%. Hoje é o contrário. Hoje é 80% criação de conteúdo e 20% vendo qualquer outra coisa. Até porque o tempo ficou mais escasso também. Porque produzir conteúdo, já diz a palavra, produzir, produção, produtora. Produção é volume, então tem volume. Então, poxa, vai produzir para fazer cortes, poxa, 10 cortes, é um volume de minutar, gerir, editar, organizar, legendar, acertar um monte de coisas, uma lista aqui, não vou nem abrir, né? Mas, então, para a gente conseguir postar ainda, ou colocar, às vezes, só entregar para o cliente postar também. Então, envolve vários processos. Então, o que acontece, né? Eu brinco que é uma briga essa questão de consumir, né, e entregar conteúdo, porque tem que ter de fato aí entra a ordem muito, né, tem que entrar a ordem para falar, poxa, né, botar lá o limite de tempo, falar, X tempo você vai estar consumindo, e outro tempo você vai estar entregando e produzindo conteúdo, né, porque tem que criar canal, criar coisa, YouTube, Spotify, Instagram, daí você começa a ver, né, TikTok, meu Deus, né? Não, a minha área é dentro do LinkedIn, né? E foi pro LinkedIn, falei, rapaz do céu. Então, é uma vertente muito grande. E cada um é um tipo de plataforma ainda. Então, você vai fazer uma capa para o YouTube, é diferente de uma thumb e de um tipo de capa até para o Spotify e para um Reel do Instagram. Então, você mudou totalmente o formato, entendeu? Você fala, não, mas uma arte, você usa a mesma arte. Não usa. Né? Tem que mudar muita coisa. Pode usar alguns elementos, mas tem que mudar muita coisa. Então, torna-se um desafio para quem produz conteúdo isso, né? Mas é uma pergunta muito legal, porque todo dia eu olho para isso, todo dia eu olho para isso. Às vezes passa um tempo sem produzir, assim, conteúdo pessoal, né? Enfim, e eu vejo, assim, ou produzir pessoal, sim, eu digo que às vezes também é livre isso, né? Quando você faz o pessoal também você tá no livre, né? Vou postar aqui, né? Um treino e tal, né? E muitas vezes também, não só esse postar, mas essa ordem de estar fazendo as atividades que são relativas ao trabalho. Poxa, daí começa aquela brincadeira, né? Tá no celular, assim, parece que você tá fazendo nada, ou tá rolando alguma coisa, né? Tá ali, mas, por exemplo, o meu trabalho, que ele envolve muito ali, né? Envolve muito ali. Tem uma pessoa brinca, né? Tem aquele meme assim, fala assim, né? Estou postando, estou trabalhando, estou criando conteúdo, né? Dá uma plaquinha em você ali, né? Você olha assim, né? Estou postando conteúdo. Não, já viram esse meme, mas é tipo isso, né? Uma brincadeira. Por quê? Porque de fato a gente está trabalhando muito. Então, e hoje com tecnologia, a gente consegue eu consigo caminhar muito, de fato, entre usar o celular, computador, tudo. Por quê? Porque ali você consegue acessar arquivos, você cria muita coisa. Eu crio praticamente tudo com o celular, mas tem coisas que visualmente não são boas no celular, precisa estar numa tela. Muitas vezes a gente usa uma tela maior para enxergar bem, para entender bem, para ver como vai ficar. Tem plataformas que inclusive você vai colocar que vai para o computador. Então você vê o que vai ficar no computador, o que vai ficar no mobile. Então tudo isso é colocado ali. Mas eu sou um amante da tecnologia, adoro a tecnologia, adoro. Uso IA todo dia, uso 4 tipos de IA, adoro, eu sou tech, adoro. Dá problema em coisa ali, me chamam.
adora mexer, resolver problema, ver coisas, adora mexer em coisa de câmera, mexer em software, baixar coisas, assim, já tive problemas aqui com gravação até, né, e a gente fala que, né, existem problemas nos bastidores, às vezes aconteceu uma coisa, falei, poxa, precisava recuperar um arquivo, baixar um software, não sei da onde, pagar, e recuperei o arquivo, deu certo. Então, tudo isso, assim, né, óbvio, são horas, às vezes, né, procurando, né, o olho fica, assim, instalado para conseguir resolver, de fato, um problema, mas a tecnologia hoje não tem como viver sem ela. E eu adoro processos e ver coisas, melhorar, otimizar. Falo assim, isso aqui, depois eu fazer um negócio assim, eu olho, às vezes eu tenho que me segurar, né? E acontece, né? Uma pessoa fazendo uma atividade assim, eu fico olhando, assim, eu fico assim, eu começo a suar frio. Eu dou uma respirada, eu falo assim, cara, tira uma foto disso, manda lá pro chat, ele já faz tudo pra você e pede tal coisa, de tal jeito, e manda tal agente, e eu já... e eu fico olhando, sabe? Então, porque hoje você consegue transitar de várias formas, né? De todas as possibilidades. E o grande ponto é a criação, daí vem do lado da criatividade também, né? Que é a primeira lei de Deepak Chopra. Né? A gente tem todo um mundo de possibilidades. Então são várias possibilidades que se criam. De tudo isso daqui, você cria uma possibilidade. Então ali você tem a oportunidade de criar possibilidade de vários lugares, de trazer de texto para áudio, para imagem, para escrita, para trufa que virou isso, que virou morango, não sei do que virou abacaxi, que virou... Ou seja, você pode transitar tudo que é lado. Isso é uma criatividade. Só que existe outro lado de entrega de ordem. De novo, daí como que a gente alia isso para que... legal, agora virou um processo isso. Nossa, eu transito e crio tal atividade de acordo com esse processo, essa criatividade a gente virou processos, que virou uma ordem prática. E é incrível quando isso acontece. Então é muito legal. Eu gosto disso por conta dessa questão de usar a tecnologia como mar de possibilidade, mas também virar um tangível, entregável, no qual, agora é legal, agora a gente vai fazer assim a partir de agora. É muito jóia. Legal. Eu acho que, voltando ali um pouco, né, de tudo isso que você falou, que ficou para mim, acho que da criatividade, da tecnologia que você citou agora, parece que tudo vai juntando, né? Até essa questão que você falou do esporte também, né? Que ele também tem essa questão de melhorar a tua disposição, energia, exercer mais a criatividade, né? Você falou muito ali que acho que ficou como inspiração também para o pessoal de encontrar um equilíbrio para você, né? Então, tem gente que prefere o esporte coletivo, que se sente melhor, que se sente com mais pessoas, incentiva mais, né? Aquela competição de estar junto ali também, né? Melhor. E você foi até encontrar o seu esporte. Você me falou, encontre o seu esporte, né? Vai fazendo, tem uma infinidade, né, de atividade física que você pode ir testando até encontrar a sua. Então, acho que do que você falou, eu queria até destacar isso, assim, que é como uma inspiração, né, para o pessoal que não pratica, pensar em procurar algo achar algo que seja para si, né? E eu vejo que essa tua rotina que você falou, e isso vai estimulando mais. Não sei se você sente isso, eu sinto isso em mim, né? Mas eu acho que o esporte, ele traz muitos insights, muitas coisas que você está pensando, mais energia, mais criatividade, né? Então, eu acho que isso que você foi falando, assim, foi juntando os dois, né? Eu acredito que é isso. E a tecnologia... que, né, hoje em dia tem vindo muito forte, né, tem facilitado, mas eu vejo que ainda você também consegue enxergar no outro ainda a questão humana, né, o que é bom naquela pessoa, né, que você consegue puxar o melhor dela, né, mesmo tendo a IA, então ela facilita, mas ao mesmo tempo você sabe humanizar, né, eu acho que isso também é importante nesse mundo de IA, né, eu vejo que a tecnologia, ela trouxe muito isso, mas a humanização, ela ainda é muito importante, né, quando a gente tá assistindo ali alguma coisa, a gente gosta de saber que é pessoa com pessoa, né. E nesse tempo todo de Ecolab, assim, você já passou por alguma coisa que te marcou muito, alguma coisa engraçada ou alguma coisa marcante, assim, ou desafiador, né? Ou alguém que você recebeu aqui, que você falou, nossa, que legal. Queria que você contasse alguma história pra gente, assim. Legal. Vou só apontar um negócio antes do esporte que você comentou ali. Eu achei muito legal que você comentou do esporte. Sabe por quê? E o convite não é para as pessoas fazerem atividades individuais. É o contrário. É para
se experienciar no individual e no coletivo. E ter uma consciência disso. Eu achei muito legal, achei incrível o teu comentário, inclusive. É bem isso. Por quê? Porque normalmente, olha que análise, né? Normalmente, pelo menos eu, quando tinha 9, 10 anos, por aí, para frente, as atividades na escola eram basicamente coletivas. A gente não vivia atividade individual. Hoje já tem possibilidades individuais. Então, o que acontece? Então, se lá eu era ruim no coletivo, o que aconteceu com a atividade física? Era ruim tudo, né? Era ruim tudo. Eu sou ruim em tudo, eu não faço. Eu cheguei a olhar para isso e falei, interessante, né? Tanto que a CS hoje, ela faz o quê? Atividade individual e coletiva. Por quê? Para ela se experienciar no coletivo com relação a estar com mais crianças, para socialmente competir, para socialmente ser ruim, ser bom, para que tenha aquela questão também de conseguir conviver, de vir estar, pai, a fulano me disse não sei o quê, sabe? Essas coisas assim, entendeu? Então, é super legal ela estar no... E ela não fazia. Ela começou a falar, não, vamos fazer o coletivo, que é o vôlei, que é um dia de hoje, inclusive, no final da tarde. Então, né, vôlei. Por quê? Porque no vôlei ela vai ter que trocar. Eu dependo da bola que você vai me passar. Se você me passar a bola errada, eu não vou conseguir fazer o negócio lá, entendeu? Sacar, bater, sei lá, né? Então, e eu também preciso entregar para você. Então, a gente tem uma correlação maior, né? Do coletivo. E no individual, é aquele papo que eu já falei, que não vou repetir muito, mas é a tua performance. E você fazer por você e tal, né? E ela faz outras duas atividades individuais, né? Uma delas é natação. Então, por quê? Porque ela depende dela, do resultado dela, do que ela vai entregar ali, sabe? Então, o que acontece, né? E assim, e as escolas hoje estão oportunizando isso. Tem atividades individuais hoje, né? Tem lá ginástica, depende do resultado dela, do quanto que ela vai fazer uma abertura de perna, vai se mexer, vai, né? Aquelas coisas todas. Então, o que eu tô vendo hoje? As escolas têm mais as possibilidades, mas as pessoas também podem fazer escolhas, não só pelas escolas, mas pelas atividades delas, de olharem para o individual e para o coletivo. A gente também, né? Poxa, tem atividade, vou fazer uma leitura, sou eu lendo. Poxa, eu vou lá, vamos combinar de tomar um chá, um café social, né? E se a gente fica muito lendo, é bom, será? Só lendo o tempo inteiro, ou só eu fazendo atividade, só eu, né? Entendeu? Beleza, pode ser meu ponto forte, tá tudo bem, mas socialmente é legal também ter a troca. Ou então eu vou fazer social, eu nunca vou sentar para fazer uma atividade minha sozinho. E aí vai pro outro lado, de você não conseguir fazer atividade individual também. Teve uma época que a Marina, quando ela começou a fazer as coisas, eu achei interessante. Ela saía andar, ela só ia só comigo. Ou ia com a nossa cadelinha, com a Gaia. Daí ela nunca ia sozinha. Eu falei, mas que estranho, né? Eu nunca ia sozinha. Daí eu ia, eu falei, mas que coisa, né? Não, eu vou com você. Daí beleza. Daí a gente começou a conversar disso. Daí a gente trouxe pra mesa, pra consciência. Peraí. Daí o que começou a acontecer? Daí ela começou a entender tal. Daí de repente ela começou a ir sozinha. Hoje ela vai sozinha se precisar correr. Tudo certo. Tudo bem. Né? Mas olha que interessante. E às vezes não é o cachorro, só é outra pessoa. Sabe o que é? O fone de ouvido. Tu não vai ser um fone, ser uma música, porque parece que é alguém que tá ali. É muito doido isso, né? Mas é interessantíssimo. Então você se experienciar sozinho e você começa a ver isso. E aí desperta criatividade. E o outro ponto da criatividade é o seguinte: eu vi um disparate enorme da criatividade no seguinte ponto. Eu andava muito de bike e comecei a correr mais. Daí, antes era muita bike e pouca corrida. Daí agora virou muita corrida e pouca bike. Mas o que acontece? O processo criativo meu é muito mais na bike. Porque eu vou muito mais longe, né? Eu vejo muito mais coisas. Muito mais tempo. Muito mais tempo também. Então, daí quando às vezes eu tô mais assim, o que é minha rota de... Não rota de fuga, uma rota de... De criação, de criação, né? De recarregar a de bateria. recarregar. Obrigado. Isso aí. É a bike. Eu vou longe com a bike. É a bike. A bike é meu grande lugar, na verdade, de todos. É onde começou e é o grande lugar. E é uma pausa em movimento, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que a pausa sempre é estar parado, sempre é fazer menos, sempre é esse desacelerar completamente.
Em alguns momentos na nossa vida, a pausa é a pausa em movimento. É aquilo que te permite recarregar a bateria, é aquilo que você vive sem precisar entregar uma performance. Você pode, mas não é obrigatório, né? Se você chegar em 1 hora ou chegar em 1 hora e meia, tudo bem, Tá tudo né? bem. Agora, se a gente traz, inclusive para aquilo que é pausa, essa obrigatoriedade do resultado, aí não é pausa. Uhum. Né? Se a gente traz para o hobby aquela necessidade de ser bom e de cada hobby você criar um projeto, de cada hobby você faturar algo novo, de cada hobby você ter que ter assim uma entrega muito concreta para o mundo, aí também não é mais hobby. Né? Então eu Uhum. penso que é isso, é a gente entender que no nosso estilo pode ter pausa em movimento também, né? Ó, Pode ter pausa em movimento, pode ter coisa que a gente faz e quer melhorar, mas se não melhorar amanhã tá tudo bem, porque eu não tenho que entregar um relatório para alguém. Eu não tenho uhum. um prazo a não ser o que eu mesmo me coloco, né? Exatamente. Talvez a pausa, resumindo, ele é o não ter que. Isso, exato. Acho que essa é a melhor definição. Não tem que. É. Não ter que. Né? Claro, claro que a pausa também é fechar o olho, meditar, Uhum. escutar uma boa música, quietinho, Silenciar. silenciar, sem nada, né? Escutar os carros na rua, escutar o negócio assim que você não ouve, né? Sabe? Então, esse tipo de coisa também é importante. Também é um outro tipo de pausa. Acho que vamos lá, são o cardápio da pausa, né? Exato. E Né? também cada um tem a sua pausa, né? Acho que Exato. isso também é Em importante. diferentes momentos da vida, né? Eu acho que é estar muito em sintonia com os sinais que você falou lá no começo, né? Esses sinais da intuição, de ouvir o corpo, o que eu preciso agora, né? Porque a gente tem se perdido às vezes nessa pergunta e você fica olhando o que o outro faz e não o que você precisa. Exatamente, Sim. exatamente. E uma coisa que eu achei legal também que você falou ali é do se expor, né, no esporte. Então, às vezes, tanto no coletivo quanto no individual. Às vezes causa o desconforto, né? Por exemplo, de criança, né? Lá na ginástica cai, não consegue fazer, a amiguinha consegue, a outra não consegue. E você se expondo a isso, tipo, hoje é o ruim. Amanhã acontece, opa, mas acontece com a outra também, né? E o quanto isso traz aprendizado para a vida também, né? Então, tanto esse do coletivo quanto do individual, que o individual também é desafiador, né? Não depende de você. Você tem que fazer lá 100 quilômetros de bike, né? E às vezes você tá com preguiça, você não tem ninguém mais para te incentivar, é você com você mesmo, né? Que você vai cumprir aquele treino. Então, você se expor a isso, eu acho que também traz coisas para a vida, assim, né? Que você vai vendo, nossa, é desconfortável. Não, agora eu tô conseguindo, né? Você vai aumentando o teu limiar ali do desconforto, né? Tanto no esporte, para certos sentimentos que vai acontecendo, e você vai trazendo isso pro trabalho também, pro teu pessoal, tudo, né? Exatamente, exatamente. E voltando à tua pergunta agora, que eu não vou deixar ela sem resposta, várias histórias legais passaram por aqui, passam por aqui, né? Então, é difícil trazer uma assim à tona, mas o grande ponto que eu acredito que seja importante ressaltar é acreditar, sabe? Acreditar. Muitas vezes eu falo assim, para as pessoas que crescem, de fato, em Instagram e pessoas que eu já conversei mesmo, tem muitos seguidores, mais de 100 mil seguidores. E a gente conversa e fala assim, eu sei como que é mais de 6 meses pra gente conseguir evoluir no perfil e trabalhando diariamente, semanalmente. Então, pô, se eu for trabalhar mensalmente, então é mais tempo ainda, entendeu? Às vezes até não dá tração. Então, precisa ser algo diário, precisa ser algo semanal, e não é fácil, mas exige uma consistência muito forte. E isso, eu acredito assim, hoje, é o mais alto nível de ordem e caos junto, sabia? Porque você tem que ter criatividade para criar conteúdos, ideias, formatos. Sim, a gente vai ver pessoas de outras áreas, trazer coisas de outras áreas e trazer para sua área. Coisas da sua própria área, trazer que, poxa, isso aqui é legal, eu não tô fazendo, seria bacana. Coisas que acontecem, que são importantes e que são tecnológicas, né, e precisam estar ali no meu formato, no meu perfil, por exemplo, um SEO no perfil no Instagram, fazer um SEO no YouTube, ter links específicos para que as pessoas entrem, técnicas mesmo que
vão acontecendo e toda hora tá atualizando as plataformas, Instagram semana atualizando de novo, sempre vai atualizando, né? E então precisa ter um alto grau de criatividade para trazer tanta coisa nova pro teu negócio e pro teu perfil, ou pro teu projeto, enfim, o que for que ele seja, teu produto, podcast, enfim, e ao mesmo tempo ter uma ordem do quê? De consistência, de comprometimento, de manutenção, de mesmo achando que, mas não ficou tão bom, acho que não ficou de tal jeito, e de entender que, poxa, peraí, se eu não fiz o meu treino por completo, mas eu treinei, tá tudo bem, amanhã eu vou treinar de novo, e assim vai. Poxa, hoje eu não comi tão bem, comi um negocinho ali e tal, amanhã vou comer melhor novo. Poxa, hoje eu gravei um vídeo, mas meu cabelo, mas isso, mas não sei o que, tá tudo bem, amanhã eu vou melhorar. E daí sempre a gente vai colocando isso, não, tá tudo bem, isso aqui tá ótimo, vamos melhorar já no próximo. Ou então, durante, poxa, eu consigo durante, e acontece, semana aconteceu, durante fez, eu falei, viu, vou dar uma pausa, falei, vamos fazer o seguinte, preciso de 15 minutos aqui de pausa. Eu vou pesquisar, Deus, adoro tecnologia, eu falei, deixa comigo. 15 minutos eu preciso, vai tomar uma água, vai lá, toma um ar, toma um sol, né? Toma um sol. Eu vou para um cliente e falei, deixa comigo que eu vou resolver aqui, vou trazer um outro formato, outro negócio para ficar fluido. Não tava fluido. Depois eu trouxe, ficou assim, saiu com uma luva, entendeu? Mas o que é? Usar isso. E é importante, então, ter essa criatividade e ter essa ordem e entender que para tudo, daí conectando lá com a rotina, tudo se conecta. Tudo se conecta. Tudo é conectado. Tudo. E muitas das vezes a gente não enxerga, mas tudo é conectado. E o que acontece nesse ponto? Eu preciso entender que é importante treinar. Vamos treinar. Vou comer bem. Eu preciso vou ler. Manter as relações de tal forma, vou manter. Individual, ok. Coletivo, ok. Gravar, também ok. Então, tudo isso, entende? Óbvio, é um negócio que é um pouco mais diferente do que a gente é habitual, porque comer, a gente come desde que a gente nasceu. Atividade física, a gente é um ser em movimento. Então, a gente é de se mexer a vida inteira, a gente é convidado a se mexer, não é mesmo? A se movimentar, a criar coisas. Gravar é um negócio que quantos anos a gente colocou-se à exposição, ter uma câmera ali olhando e eu gravar? Não é tanto tempo, não é todo mundo. Então, né, é algo diferente, mas ele segue o mesmo princípio. E se amanhã não for gravação, não for Instagram, vamos lá, já foi Orkut, né? Disclaimer, já foi, né? Mas enfim, né, já foi Orkut, mas se não for essa plataforma, for uma nova, se não for gravar, se não for outra coisa, mas é o mesmo princípio. Eu acho que a gente viver de princípio é muito incrível. Que é, de novo, a história da atividade física, né? Então, a gente entender que a gente precisa, mesmo sendo uma certa montanha-russa, mas a média tem que ser muito boa. Falou, peraí, mas eu vou treinar. Não, pode ser que eu quebrei, pode ser que eu não comi bem, pode ser que aconteceu tal negócio, pode ser que... Mas eu continuar é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai criar isso que vai gerar essa construção para que a gente tenha algo muito bacana criado. E hoje, a gente sabe que talvez o gravar vídeos, talvez o se posicionar, talvez a gente trazer projetos à tona, principalmente em audiovisual, e tá em rede social e tudo isso, é a forma que todo mundo tá vivendo isso, entende? Então hoje, vamos lá, uma pessoa com mais de 20 anos, ela não tem um celular e se comunicar numa rede social ou num WhatsApp, é meio que inimaginável. Igual você não imaginar uma pessoa que ela não... Peraí, mas você não se mexe? Você não come nada bem faz 10, 20 anos, 40 anos? Ixi, cara, tá feio o negócio aí, entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? Então, ele se tornou um nível assim, sabe, tão próximo. E a gente entender que a gente pode se permitir errar, se permitir falhar, se permitir melhorar. Hoje eu vou melhorar. Não adianta ficar olhando a semana inteira que eu não comi bem. Fala assim, não, eu posso comer hoje, na sexta, hoje eu vou fazer, não é verdade? Hoje eu posso fazer minha escolha. Né? Então, e hoje eu posso fazer minha escolha de ler algo bacana no final do dia, seja uma página. Né? Hoje fazer minha escolha, vou fazer minha leitura lá. Eu tenho meu livro da consciência, são 365 né, frases não, textos, né, então todo dia eu leio o meu, hoje, né, do dia de hoje tem lá, né? Então, já fiz a leitura do dia de hoje, então é incrível isso, sabe, então a gente lembrar que
isso é legal. Então, por que eu tô falando? Lembrar de histórias? Porque esse é um lugar em comum de padrão que a gente vê. E daí nisso tem pessoas que já entendem essa necessidade e já falam assim, não, eu vou gravar, não, super entendo. Vamos lá, tal, já vamos fazer assim, já encaixa e já vai. Tem gente que mas eu preciso comer mesmo mamão e abacate. Eu preciso treinar. Eu preciso ler. Mas eu preciso, né? Deixa meus exames deu ruim. Né? Fala, poxa, eu não tô lendo nada, né? Poxa, eu não tô conseguindo desenvolver. Então, de novo, é o mesmo princípio. E quando a gente trabalha por princípios, pode mudar a técnica, pode mudar o formato, pode mudar. Daqui a pouco a gente vai ser outro formato ainda, né? Porque hoje o vídeo é nova escrita. Né? Então, tudo vai mudar, mas o princípio conduz a gente ao formato que a gente vai viver. E eu vejo que é você ter um propósito, mas ter muitos porquês para continuar, né? Então, a mesma coisa, acho que do podcast, ou até eu digo isso para os pacientes na consulta, né? Você tem aquele propósito, a gente vai fazer um podcast, a gente quer contar histórias, a gente quer o que a gente vive, né, no dia a dia, de aprender ouvindo com o outro, a gente quer executar no podcast. E quando você começa, para você criar consistência de você manter aquilo, você tem que ter muitos porquês, né? Não é só os números para atingir um monte de pessoas, não é só você trazer a pessoa, né, que tem uma história incrível. Então, é você ter muitos porquês para você continuar aquilo, né? Então, você saber que uma pessoa ali que às vezes já se inspirou nessa história já é o suficiente, né, pra gente de ter mudado e ter alcançado. Mesma coisa de alimentação, né, de praticar uma atividade física, não é só o porquê estético, é pela saúde, é pela longevidade, é pra, né, você ficar velho e conseguir fazer suas atividades, né? Sim. Então, mas quando você fala isso, é você ter um propósito principal, mas também ter muitos porquês de você continuar naquilo, né, de ter consistência, antes feito do que perfeito, né, acho que ela falando ali, eu fiquei pensando nisso também, né, então às vezes não se alimentou 100% aquele dia, não conseguiu seguir o planejamento, tá tudo bem, né, na próxima refeição tenta novamente, volta e é continuar e encontrar esse equilíbrio, assim, né, acho que isso que você ficou pra mim disso, né, do que você foi falando. É muito isso, né, porque ele é muito importante, e aí exige a gente tá essa manutenção a todo momento tá olhando para os objetivos, porque o que acontece, se eu não olho o porquê, poxa, vou comer, dane-se, né, daí qualquer coisa, né, o que vai acontecer, né, a hora que eu fizer isso, eu vou deixar de olhar para o meu objetivo e falar, poxa, mas eu tenho que comer bem, por quê? Porque eu vou me sentir mais em vida comigo, vou estar com mais energia, vou estar com mais vitalidade, ou cor melhor, sono melhor, ou quer que seja o valor que você esteja buscando, mas de fato você vai estar com aquilo, mas é importante estar revisitando o objetivo a todo momento e falando, poxa, isso aqui é meu objetivo? Então, e muitas das vezes as pessoas esquecem de olhar os objetivos delas, os porquês delas e os sonhos. E de perguntar, mas e qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? E se você não olha para isso, né, daí é assim mesmo, daí você não treina, daí você não come bem, daí você não lê, daí você não trabalha bem, daí você tá naquela mesma carreira anos, daquele mais ou menos, aquele jeito mais ou menos, daí ou não coloca os novos projetos para de fato executarem, acontecerem. Então exige a todo momento estar olhando por quê. Daí tem um livro do Simon Sinek que fala muito sobre isso, né? Que é o livro Start with Why, né? Comece pelo seu porquê, que a todo momento você vai tendo as pessoas falam o que elas fazem, depois como elas fazem e aí por que elas fazem. Então, a todo momento exige e no livro ele traz muito isso, né, do Golden Circle, o círculo dourado, que é esse círculo, né? Você começar de dentro para fora. Olha que lindo, de dentro para fora. Ele não fala isso, mas é de dentro para fora. O desenho que ele faz, inclusive, é esse. De você começar pelo porquê e todo momento fazer essa manutenção de olhar esse porquê. Porque ao momento que você olhou o porquê, você pode mudar o como você faz aquilo. Ou o que você faz. Mas o porquê está internalizado, vem de dentro. E ele é muito mais forte. Ele que é o combustível que vai fazer tudo acontecer. E isso é muito legal de ver. É muito legal. O combustível todo vai ser... Né? Adorei que você trouxe essa questão do porquê. Muito legal esse insight. Né? E ele é o combustível que vai tudo acontecer. Então, e é importante olhar.
E muitas vezes o como, o que, se não dá certo, a gente esquece de olhar de novo. Então fala assim, peraí, é meio que aquele meio precious, aquele precioso, peraí, deixa comigo, eu vou, esse porquê que tá comigo, eu vou olhar para ele, eu vou cuidar dele a todo momento, e esse cuidado faz com que a gente mantenha tudo, ou então redefina novos objetivos, ou novos o quês, ou novos comos, mas o porquê ele seja muito, ele pegue fogo mesmo, assim, sabe? Pega fogo, então, assim, né? Queima, assim mesmo, sabe? Então é muito legal isso, é muito legal. E esse porquê muitas vezes está localizado na nossa história, né? Tem essa conexão com o que eu quero para o amanhã, com os meus sonhos, com esse futuro que eu penso em construir, mas tem uma conexão com quem eu fui, com dores que eu tive, com alegrias que eu tive, com exemplos e referências que fazem parte da minha vida. E pensando nisso, né, você até tocou nesse ponto de ter voltado lá na criança para encontrar a bike, né, para encontrar um caminho. Entre uma xícara e outra, se você encontrasse de fato a sua criança hoje, o que você diria? O que você acha que eu ouviria dela? Não falaria nada, sabia? Sabe por quê? Por quê? Porque eu acho que o que ele tem que viver, ele tem que viver, entendeu? Não tem que falar nada, tem que falar, faça isso, faça aquilo. E olhar pra ele e falar assim, ele não ia ter nível de consciência pra entender o que eu falaria pra ele. Ele não teria esse nível de consciência. Mas... E mais, na verdade. Mas ele não teria esse nível de consciência. E eu entendo que o que ele vai ter que viver na vida dele, ele vai ter que viver. Se ele vai ter que ter esse problema, ele vai ter que ter esse problema. Por quê? Porque aquilo veio pra ensinar ele. Se teve uma coisa boa, que bom. Se não teve, ele teve que aprender. Mesma coisa se eu fosse pro futuro agora, eu falo, poxa, que o meu futuro falar, eu tô tendo que viver o que eu preciso viver, que eu preciso aprender hoje. Então, eu não falaria nada pra ele. Eu falo, nossa, mas você não contaria nem o que na Mega, o que vai acontecer, que você... Eu falo, não, ele vai ter que entender aquilo, ele vai ter que viver as experiências dele. E eu entendo hoje que o que eu preciso viver, eu tô aprendendo o que eu preciso aprender. E se eu tenho as dificuldades, eu preciso aprender com elas. E uma frase lá da Tassi, que ela diz muito que eu gosto, né, do Fabiano, é nada em vão, ou é bênção, ou é lição. Então, né, então é muito sobre isso. Então, eu não diria nada pra ele, assim, no sentido de, falar assim, nossa, mas você não daria? Não, né, e eu acho engraçado porque daí o caminho foi me conduzindo a chegar nas pessoas que eu cheguei, nos livros que eu cheguei, nos formatos, e provavelmente eu vou morrer buscando, porque eu sou um buscador, eu sou curioso, sou ativo, vou morrer ativo, curioso, e desse jeito, que eu sou assim, entendeu? Então eu vejo que ainda vou continuar buscando muita coisa e muitas respostas e muitas perguntas também, mas esse nível de consciência eu entendo como muito legal, assim. Então a hora que eu volto pra ele lá, tá tudo bem. Você fala, nossa, mas ele não falaria do trauma, não fique triste com isso e tal. Né? Eu tenho que me curar comigo hoje, não com ele lá. Eu tenho que me curar com o meu trauma. Falar, aconteceu tal vez, te jogaram uma bola na cara, deram um soco na cara aquela vez, tal, né? Não fique triste se acontecer isso. Falo, não, aconteceu. Eu vivi aquilo e fiquei com aquilo. Hoje eu tenho que olhar pro meu hoje, pra minha criança interna, e aí falar pra ela, olha, aquela vez que você tava no gol, que riram de você era gordinho e jogava mal, jogava no coletivo e tal, e que não deu certo, você nunca mais jogou bola direito, tá tudo certo, você é bom em outras coisas, vai que é tua, entendeu? E o dia que eu fiz isso, é legal, assim, acho que me deixou reflexivo, assim, não falar nada, né? Porque até se você fala, talvez o Alan de hoje já seria totalmente diferente também, né? As escolhas, tudo, então... O efeito borboleta, né? Então é E muito eu penso doido que esse pensar não falar nisso. nada é muito, né, com o olhar de aceitar aquela criança como ela era, né? No sentido de não mudar.
Eu não preciso mudar aquilo porque hoje, né, hoje é tempo de mudança, né? Hoje eu me reconecto com aquela história e escolho fazer outras coisas, né? Eu penso que quando você diz isso, né, eu não diria nada, é porque tudo está dito, né, de alguma forma, e porque essa criança se mantém perto. Né? Eu também acho que esse é um ponto. Quando você fala, eu sou um buscador, eu sou curioso, eu tenho esse olhar criativo, eu estou em busca, isso é uma referência, né, de uma criança que de alguma forma cresce conosco, né, e nos acompanha também. Porque ao longo da vida, à medida que a gente vai adultecendo, a gente vai perdendo um tanto dessa curiosidade, os padrões, os tem que, essa necessidade de desempenho faz com que a gente sabote um pouco essa necessidade que a gente tem também dentro de nós de viver com mais leveza, com mais espontaneidade. Então, talvez eu fiquei te ouvindo e pensando nisso também, que a sua criança está muito perto, você tem muita energia, muito entusiasmo, né? Essa coisa que é dar espaço para tudo que a gente é. Exatamente. E já indicou vários livros aqui, já citou vários no podcast, né? Mas como todos os episódios, a gente sempre pede para indicar algum livro, ou série, ou frase aí que deixe pro pessoal. Então, o que que... Vou trazer uma lista, peraí. Eu sei que você tem uma lista de cada, né? Mas é uma lista, mas vamos lá. Não tem como não referenciar, então, hoje, assim, se for para assistir, vamos primeiro para assistir. Eu indico muito, estreou agora recente, então para quem estiver ouvindo aí esse podcast, vejam um episódio do Reality Flow, no Murilo Gun, tá incrível, incrível. Para quem não viu, assim, eu maratonei todo o Cacau Flow, tá lá no YouTube, então para quem quer ver, é surreal, toda a questão de vibração, formato, as conversas, nível de profundidade, assim, absurdo. Então, assim, o Cacau Flow foi uma experiência muito legal, assim, eu gostei muito. Tanto que eu vi, todo sábado eu via, né? Maratonei, vi tudo, me inscrevi, conheci ele, hoje a gente se conhece, tem amizade, de ir na casa, tudo. Tão fundo que eu fui. Foi o nível mais fundo possível, fui. Assim, né? Falei, foi incrível, assim. Então, uma pessoa que mestre, assim, eu referencio muito tudo que ele faz, assim, porque ele traz muito o lugar que ele busca, o que ele traz. Tem N filmes também legais, então isso aí tem hora que você vê um post com pessoa falando, veja 10 filmes, isso vão descobrir lá, mas que é algo bacana, assim, para você maratonar e talvez criar um certo nível de consciência bacana, um certo nível de profundidade, com uma consistência, com rotina, ao mesmo tempo com caos, é o Cacau Flow e o Reality Flow. É isso. Entendeu? Olha que legal, né? Tem referência daquilo que eu, né, pratico, inclusive. E com formato, por isso. E de livro, assim, nossa, tem vários livros, mas um livro diferente do que eu comentei aqui, eu acho que é o Novo Mundo, Despertar uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que é, assim, uma explosão da mente, assim, com relação a você entender o que é consciência, a forma de pensar as coisas, esse olhar para tudo. Então, é um novo jeito de eu me colocar para olhar as coisas, assim, é muito, muito interessante, sabe? Eu vejo isso, assim, num livro que me trouxe muito aprendizado, assim, a hora que eu coloco ele, assim, de novo, assim, olho para esse livro, o que eu lembro dele. Eu lembro o quanto me tirou o véu, assim, dos olhos e de coisa que eu consigo enxergar hoje, sabe? Então, é um baita de um livro. Tem outros, vários, né, autores, Eckhart Tolle, Michael Singer, o próprio Deepak Chopra, agora eu tô lendo o J.M., né, o livro do J.M., que é... Nossa, me deu um branco. Né? Mas quem quiser, né, Enfim, conhecer mais livros, indicações e até mais do seu trabalho, do Ecolab, onde que pode encontrar vocês? Então, vamos lá, né? @Ecolab, _ você vai encontrar no Instagram, YouTube, Ecoa Lab, Ecoa de Quar, Lab de experiência, Lab de laboratório mesmo, né, de experiência. Então, pode encontrar no YouTube, no Instagram,
né? Ecoa Lab. Né? No Spotify tem também, a gente tem o nosso Spotify, tá? E já aproveitava, tem um novo projeto saindo, já vou contar em primeira mão, chama-se EcoaCast, tá? Esse vai ser um novo projeto que eu vou estar trazendo, vou ser host desse projeto, então, né? A gente tinha o Além do Empreender que está sendo transitado, né? Vai ter uma outra pessoa à frente dele, uma host nova nele, vai ser incrível. E o EcoaCast vai vir de um outro lugar, e ele vai vir de um lugar muito especial, então ele vai ser nesse formato. Vai ser uma extração de petróleo, uma profundidade assim, doida. A ideia é essa mesmo, né? Então já tá com a arte feita, todo o desenho feito do projeto, né? Então aí tá incrível, tá incrível. Então a gente já tá começando as gravações dele. Eu falo, né, a gente, santo de casa precisa fazer milagre, né? Então tem que ter um projeto assim, ímpar, para que realmente acesse nível de profundidade. E de novo, por quê? O objetivo que é trazer consciência, trazer formato, trazer temas. Eu gosto muito de falar sobre esse tema de consciência, sobre as pessoas, sobre isso. Tudo que tange isso, eu acho muito legal, né? Então, não tem por que não mergulhar nisso, porque tem muita coisa para trazer ali. Quando a gente começa a falar daquilo que a gente gosta, parece que assim, você vai uma infinidade de temas, né? Então eu vejo isso, assim. Mas esses são esses lugares. Então, quer encontrar a gente no YouTube, Spotify e no Instagram, @EcoaLab. E agora vai ter o @EcoaCast. Já aproveita e vai lá, que tá lá. Que coisa boa. Aqui não funciona o ditado, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Aqui não, tem que ser casa de ferreiro, espeta de ferro. Isso. Tem que ser, porque, né? E aí, tem que sair coisa legal também, né? Mas é uma dificuldade, de novo, né? Você encontrar o caos e ordem para conseguir colocar os seus próprios projetos. E sempre é mais fácil fazer do outro, né? Eu falo a teoria da garrafa. Conhece a teoria da garrafa? Conhece a teoria da garrafa? Você conta isso, que vale a pena conhecer. Né? A teoria da garrafa é assim, né? Eu sou a garrafa. E é mais fácil para você que tá de fora ler o que tá no meu rótulo e tudo e falar sobre mim. E é muito mais difícil eu falar sobre tudo aquilo que eu tenho, né? Apesar de eu ser a melhor pessoa para isso, porque sou eu ali, né? Então eu sou a água dentro, então esse autoconhecimento, então envolve muito autoconhecimento, inclusive. E o EcoaCast vai ser muito sobre isso, sobre autoconhecimento. Então, o que acontece? É muito mais fácil você fazer uma leitura minha, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto do outro ou falar do outro, a gente consegue rotular mais. É mais superficial, mas é mais fácil, né? E, ao mesmo tempo, o nosso próprio é mais difícil, mas é mais profundo. Por isso que o autoconhecimento é incrível. Então, essa teoria da garrafa é bem legal por conta disso. Então, né? Então, eu trago isso. Não sei, eu não lembro se eu li, se eu vi ou se eu criei. Não sei, não lembro. Faz tanto tempo que eu falo disso. Mas é isso, né? Mas a teoria da garrafa é legal, porque você começa a ver, poxa, de onde vai ser o meu projeto? As coisas que eu crio. E quando você olha do outro, não, mas era só isso aqui e tal. Só se fazer isso aqui e tal jeito. Então, cria-se uma dificuldade maior de você conseguir simplificar e fazer o teu próprio projeto. Então, no momento que você consegue, de fato, uma ajuda de alguém que vai te dar a mão e vai te conduzir no projeto. Ou então, você que ter uma própria energia, uma energia interna muito, uma ignição, um combustível interno para que você bote aquilo para rodar, é incrível. É isso. Vai ser lindo, sucesso aí no seu novo projeto. Legal. E o nosso podcast também, né? Os episódios, para quem quiser assistir, tá no Spotify, no YouTube, entre uma xícara e outra. Também no meu Instagram, @nutricauana. @psi.robertaceles. E convidamos vocês para assistirem os episódios anteriores. Queremos agradecer também o Alan, né, por ter apagado o ponto da temporada e colocado uma vírgula, né? Acho que era muito importante a gente colocar a história também de quem, né, conhecer um pouco da sua história, de quem abrilhantou o nosso sonho do podcast, né? Sem dúvida, e agradecer os parceiros todos, né, que fazem parte dessa história, junto com o Alan, né, que foi um super parceiro aqui o tempo todo, e a gente foi crescendo muito, eu acho que aprendendo muito nessa jornada, porque a gente se permitiu experimentar, né, então acho que o que fica muito aqui é isso,
todos nós podemos experimentar. Então, a gente quer agradecer o Alan mais uma vez, agradecer vocês que estão nos acompanhando, convidar para entre uma xícara e outra assistir os episódios anteriores, conhecer o trabalho de cada um dos nossos parceiros também. Casa Frutifique, que forneceu a trufa de todos os episódios, o chá lá do QDC, a Espazenha, feito a mim, né, da Paola, a doutora Marina, dentista, que tem a energia do nosso podcast, né, então convido vocês todos a conhecerem e agradeço a todos os apoiadores que acreditaram, né, nos nossos episódios aí. E seguimos, né? Seguimos colocando uma vírgula onde antes um ponto final. Aproveitem essa pausa para colocar os episódios em dia, para aprender com todas essas histórias. E um brinde, né? Que muitos sonhos venham à frente.